Boa noite. Estamos nos organizando, casa cheia. Peço alguns minutinhos até que mais pessoas possam chegar e a gente ir se organizando, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente inicia, tá bem? Vejo algumas pessoas que estão online EAD e sejam muito bem-vindas. Dentro de alguns minutinhos, nós daremos início ao evento.
Só depois, no segundo. Gente, cheguei. É muito lindo ver essa sala cheia. Quase não deu lugar para todo mundo. Vamos fingir que estava tudo planejado perfeitamente, né? E, bom, é, eu vou dar início ao primeiro evento. Quero primeiro dar uma boa noite a todos vocês, agradecer imensamente pela presença e é muito emocionante. Agradeço a Isabelle que está aqui comigo, dividindo essa mesa. Me sinto honrado. E agradeço também a Raquel Ferrari, que está conosco no EAD. Olá, Raquel. Luíse Bonaparte está aqui também, autora. Vera também. Que legal. Camila Ramos. Ayla. Que legal, gente. Boa noite. Estou vendo vocês por aqui. Pessoal, bom, eu vou ler brevemente o currículo das duas grandes convidadas de hoje. A primeira que está aqui presencialmente comigo, que é a Isabelle, e a Raquel, que estará conosco online. Tá bem? Então, apresentando primeiro a Isabelle, ela é psicanalista, psicóloga clínica, mestre em psicologia pela Universidade Estadual de Maringá, tem formação em psicanálise pelo GTEP, que é o Grupo de Transmissão e Estudo em Psicanálise do Instituto Sede Sapientiae,
e presidente e membro fundadora da Associação Roda de Psicanálise, Teoria, Clínica e Cultura. Então, seja bem-vinda, Isabelle. Ixi, agora foi. Obrigada. Fiquei muito honrada também, muito feliz de participar desse momento especial. Ainda mais também na presença da Raquel, que eu vou contar um pouquinho também, que foi muito importante também no meu movimento de escrita, né, que eu vou contar um pouquinho aqui para vocês. Então é uma honra fazer parte desse livro, dessas psicanalistas, mães maravilhosas. E foi muito bom, né, o encontro que nós tivemos e que a gente consiga manter esse grupo e falar mais sobre isso. Obrigada. Vou apresentar a Raquel Ferrari, ela que é psicanalista, psicóloga clínica, organizadora e autora do livro Atendimento Psicanalítico da Parentalidade e da Perinatalidade e da Parentalidade pelas editoras Agodone, 2024. Autora dos livros Maternidades, Assombro e Elaborações, Reflexões Psicanalíticas, pela Artes e Ecos, 2022. Pelo livro também Voluntariado, Uma Dimensão Ética, pela editora Escuta, 2010. Doutora em Psicologia Clínica, pela IP-USP, em 2022. Membro e pesquisadora da LIPSIC, pela USP também, e pela PUC de São Paulo. Membro do Departamento de Psicossomática Psicanalítica do Instituto Sede Sapientiae e docente do Cefas, de Campinas, e no EPSI, em João Pessoa. Então, Raquel, seja muito bem-vinda também. Boa noite. Obrigada. Boa noite, Gabriel, Isabelle, a todas e todos. Bem, eu vou fazer uma breve apresentação da temática de hoje, que eu acho que ela é mais do que essencial. É um tema de grande importância para todos nós. Então, eu acho que hoje em dia nós estamos vivendo um momento que. Gente, calma aí, que já me perdi aqui já no início. Então, desde o início da criação dessa obra, eu pensava em trazer à tona aspectos do contemporâneo. Então, eu creio que conectarmos teoria e, teoricamente, clinicamente, vivencialmente, os fenômenos que marcam o nosso tempo é algo mais do que necessário. E pensando nisso, eu acredito que esse primeiro evento nos convide a refletir sobre algo urgente, a nossa capacidade de cuidar nos tempos atuais. Nós vivemos em um contemporâneo marcado por imediatismos, individualismos e pela constante sensação de pressa e falta de tempo. E diante desse tempo, sem respiro, será que conseguimos realmente olhar para aqueles que estão à nossa volta e sustentar um cuidado, uma relação mais profunda? Ou será que, no fundo, somos tomados pela ideia de que dedicar tempo ao outro e não apenas à nossa própria vida seria quase um erro? Ao relacionar isso com a maternidade e o nosso tempo, que aqui estão sendo relatados, vemos como é mais do que necessário pensarmos no que envolve o cuidado, o maternar e também o amparo de quem cuida. Por isso, convidei essas duas grandes psicanalistas para juntos refletirmos de forma mais profunda sobre essa temática tão necessária e urgente. Então, passo agora a palavra para a querida convidada Isabelle e, posteriormente, para a Raquel. Preparei um textinho aqui também, vou ler, tentar ler pausadamente. E eu intitulei Vincular. Então, ao receber o convite do Gabriel para falar sobre os desafios da maternidade na contemporaneidade, logo pensei na solidão das mães, na exaustão e em função do acúmulo de funções para sustentar o desejo de ser mulher e ser mãe, na ausência de uma rede de apoio, seja parental ou paga, enfim, em um contexto bastante desafiador. Vivemos em tempos que é possível dizer com mais tranquilidade que não existe instinto materno, que tornar-se mãe é um processo de vir a ser, assim como é o de tornar-se mulher.
Ampliamos o conceito de maternidade para parentalidade, incluindo um pai ou companheiro, companheira no cuidado. No entanto, é preciso reconhecer que ainda não descentralizamos a mãe, ou melhor, as mulheres, como figura central e responsável pelo cuidado com as crianças, apesar de termos ampliado e complexificado as noções de função materna e paterna desde Lacan. Não demorou para que o discurso neoliberal transformasse a parentalidade em mais uma performance, em mais um imperativo, uma obsessão dos pais por melhores resultados na educação de seus filhos. O que vemos é uma busca incessante por especialistas que prometem uma melhor performance e vendem mais uma ilusão. Como esclarece Vera Iaconelli em seu livro O Manifesto Antimaternalista, o neoliberalismo, abre aspas, o neoliberalismo forja uma nova subjetividade, na qual as relações sociais se organizam em torno das relações de mercado. O não cumprimento das expectativas é entendido como um acontecimento privado, sem levar em conta as condições sociais, tendo a meritocracia como pressuposto. A ideia de ser empresário de si mesmo deixa o sujeito como o único responsável pelo seu desempenho, e, no caso dos pais, pelo desempenho dos seus filhos. O especialista é aquele que vai ajudá-los a ter melhor performance. O investimento financeiro nos filhos, por vezes comprometendo todo o orçamento familiar, visa aumentar o capital social e cultural que as famílias almejam e alcançar através deles. Especialistas estão por toda parte. Curso para tentantes, gestantes, equipe de parto e pós-parto, pediatras, consultores de amamentação, especialistas em desmame, no sono, introdução alimentar, entre outros, né? Acho que tem muito mais. Não estou minimizando a importância desses profissionais, que, aliás, nos ajudam muito nesses processos de adaptação do bebê ao mundo. Inclusive, contratei vários desses serviços. Com gêmeos, né, gente? Para dormir, né? Contudo, a psicanálise desde Freud nos ensina que são os pais que precisam se adaptar ao novo membro da família, e não o contrário. É necessária que uma ação específica, entre aspas, que é um termo que o Freud vai usar, para que a subjetividade se constitua. Winnicott aprofunda ainda mais essa compreensão ao demonstrar a importância do ambiente na constituição do eu, com seus conceitos de holding, handling e de mãe suficientemente boa. Lacan, por sua vez, propõe que não é qualquer pessoa que está apta a desempenhar as funções parentais, mas sim aquelas que constituem laços implicados de desejo em relação ao bebê. Alguém capaz de antecipar suas necessidades, ou seja, de proporcionar ação específica a que Freud se refere. Portanto, nenhum conhecimento técnico é suficiente por si só para garantir o vínculo necessário à sustentação da vida. Dessa forma, não surpreende que a lista de necessidades fabricadas que esses especialistas do neoliberalismo nos coloca tenda a crescer ao longo da vida do bebê. Uma tentativa de driblar a angústia, que é se ver responsável pela vida de um ser tão dependente de nós. Cuidar de um bebê nos leva regressivamente às nossas próprias vivências, de dependência absoluta, experiências de desamparo diante dos nossos pais e cuidadores. É uma experiência encarnada e singular. É uma construção forjada em um certo ritmo, que é único de cada relação. Não há atalhos nessa aventura que é a parentalidade. Então, o que está em jogo na construção desse vínculo? Sabemos que se trata de um jogo de presença e ausência do objeto de amor. Um equilíbrio dinâmico entre o tempo necessário e a qualidade dessa presença implicada de desejo e o tempo de ausência do objeto. A clínica nos mostra que são muitas as instabilidades e as vicissitudes que podem ocorrer nesse jogo, até que o vínculo se estabeleça e possibilite o devir de um sujeito. A intenção aqui não é aprofundar os mecanismos de constituição da subjetividade, mas sim propor uma reflexão sobre quais circunstâncias culturais estamos submetidos e qual é a disponibilidade real dos pais, mães e da sociedade para estabelecer os vínculos necessários ao surgimento de um sujeito. Qual é o mal-estar na nossa cultura? Foram muitos os relatos que ouvi na clínica sobre a experiência da maternidade contemporânea, relatos da impotência diante do não saber, frente a tantas receitas de especialistas e verdades instamagráveis, que ignoram a singularidade de cada encontro e as diferenças de classe social, gênero e raça.
Mas não só o vi como analista, mas também vivi como mãe. Eu vou contar um pouco de como eu fui impactada pela maternidade nesses tempos. Afinal, estamos aqui reunidos hoje para o lançamento de um livro que revela as experiências de 18 mulheres mães atravessadas pela psicanálise. Então, quando o Gabriel me explicou que a proposta do livro e me lançou a pergunta: a psicanálise te ajudou a ser uma mãe melhor? Fiquei reticente e pensei: uma mãe melhor, não sei. Talvez uma mãe possível, mas com certeza me tornei uma analista melhor. Curioso, não? Sou mãe de 3 crianças. Caetano, de 10 anos, foi quem me ensinou a ser mãe. Foi com ele que experimentei as dores e as delícias de me tornar mãe. Lembro de estar ainda no hospital, ele nasceu prematuro, com 32 semanas, trocando a primeira fralda cheia de mecônio, ainda muito assustada com a prematuridade. Surpresa, eu falei: quero ter mais um filho. É uma loucura maravilhosa, nem eu entendo, mas eu falei. E eu estava sozinha, porque mãe não tem acompanhante, né? Só o bebê que tem, e o acompanhante do bebê é a mãe. Eu tinha acabado de tirar ele da UTI, levado para o quarto, e não podia ter ninguém cuidando de mim. Então eu estava bem assustada. Segundo o puerpério, foi mais impactante, tanto pela prematuridade extrema, 29 semanas, quanto pela gemelaridade. Liz e Eve, hoje com 6 anos, me colocaram para trabalhar desde os primeiros meses de gestação. Foi preciso um trabalho psíquico intenso para lidar com a frustração que, por pura condição de não dar conta de ser uma mãe suficientemente boa para as duas ao mesmo tempo. Aliás, foi Winnicott quem me revelou essa frustração, citando como exemplo de impossibilidade a mãe atender a necessidade de 2 bebês simultaneamente. Mas foi ele mesmo que me acalentou, lembrando que não teria que ser eu a única a maternar. Ufa! Eu tinha, de fato, uma rede de apoio amorosamente implicada no cuidado com as minhas pequenas. Estavam lá presentes os 4 avós e o pai. Havia um colo para todo mundo. Meu primeiro puerpério me tornou mãe, mulher-mãe dividida. O segundo me colocou no trabalho de voltar a ser inteira. Haja trabalho psíquico. Quando as meninas estavam próximas de completar 2 anos, idade em que se considera encerrada a prematuridade após a correção da idade cronológica, não sei se vocês sabem, mas se contam os meses. Então, você está lá com o seu bebê na UTI, aí eles falam, ele ainda não nasceu, que tem que continuar contando as semanas, né, até as 40 semanas, e assim você vai fazendo uma idade corrigida. E aos 2 anos, biologicamente, a criança está pronta, então é um marco que nasceu e está no desenvolvimento. Elas estavam prontas para o mundo e eu pude voltar a olhar para as minhas próprias necessidades. Era final de 2020, ainda em plena pandemia. Diante de tantas incertezas e do medo da morte, a vida estava ali, pulsando em dose dupla, me colocando em movimento. Foi na escrita que encontrei um caminho de volta e um pouco de coragem para voltar a ser inteira. Participei de um curso de escrita e encontrei mulheres mães escritoras, que me fizeram companhia nesse percurso. Muitas conheci virtualmente. Surpreendentemente, a escrita desse livro também me proporcionou reencontros. Foi ouvindo uma fala da Raquel Ferrari, em Maternidade, Assombro e Elaboração, que consegui dar palavras ao que estava acontecendo comigo e com muitas outras mulheres. Raquel relatou que várias escritoras no puerpério sentiram necessidade de expressar os excessos dessa experiência por meio da escrita. Curiosamente, usavam palavras como abismo, profundidade, parto, partir. A autora nos convida a pensar que a capacidade de abismar-se é potencialmente elaborativa, à medida que provoca espanto. A maternidade carrega esse potencial traumático, pois é um acontecimento inaugural e impactante na vida da mulher. E quando tudo isso vai bem, pode haver espaço para elaboração. Então, eu agradeço a Raquel, foi muito impactante para mim esse momento de ouvir, de falar, nossa, não foi só eu que fiz isso, por que que eu estou fazendo isso? E recomendo o trabalho dela, o livro também Maternidade, que faz muito sentido para nós, não só como analistas, mas como mães também, de pensar a maternidade como mais uma fase da vida, né? E que potencialmente traumática, mas potencialmente criativa também,
o trauma nesse sentido, que depois ela pode falar um pouco mais pra gente, mas é um livro maravilhoso. Então, eu encontrei alguém que me desse uma tradução, um nome para o que estava acontecendo comigo e o grupo, outras mulheres também que estavam acontecendo. Então, ter acesso ao trabalho da Raquel fez luz na minha experiência. Percebi que algo que eu acreditava ser só meu estava sendo vivida por muitas outras mulheres. Curiosamente, eu também descrevi meu puerpério com as mesmas palavras. Aí eu vou ler para vocês um textinho que eu escrevi na época. O mar sempre me fascinou, não apenas por suas ondas, areia morna e água salgada, mas pelo seu mistério. Desde pequena, gostava de ir além da arrebentação. Todo aquele rebuliço me fazia fugir para dentro do mar, para onde as ondas nascem. Gosto de vê-las se formar, ganhar peso e corpo. Elas passam, eu permaneço. Sinto o balanço, o ritmo, olho o horizonte, o mar sem fim. Aprecio a finitude da superfície e a profundidade do abismo, mesmo que nele experimente a onipotência e a imortalidade às avessas. Abandono meu corpo no ritmo das ondas, flutuo na imensidão do céu, submerjo, abro os olhos. Silêncio é o som das águas profundas. Deixo meu corpo pesar, observo. Não tenho vontade de voltar. O abismo tem dessas coisas: medo, desejo, movimento, intensidade e impermanência. Mistério das águas. No mar eu me perco, no impulso emerjo, olho para o céu e me encontro. Foi essa sensação de pertencimento que me encorajou e me pôs a trabalhar ainda mais. A escrita foi um percurso de autoria, de autorização de mim mesma, de realização e também parte fundamental do meu processo de autorização como analista. Falando ainda de pertencimento e de vínculo, eu reencontro nesse livro a querida Geisimara Rodrigues, com quem é uma das autoras também do livro, não sei se ela conseguiu chegar, mas viria, com quem compartilho as angústias e as delícias de ser mãe de gêmeas, e da maternidade, da clínica e também na escrita. Esse é o nosso terceiro livro juntas e tive o prazer de prefaciar um dos seus livros. E ainda mais reencontros. A Michele Bassini, com quem compartilhei angústias que escrevi e que me acompanhou nos tempos pandêmicos, no Desmame das Meninas e no percurso da perinatalidade e na psicanálise. E foi muito bom, né, Mi? Muitas lives, muitos encontros com outras mulheres mães. Foi um momento muito especial e muito importante para mim. Ela estava lá, de testemunha. Sim. A Luíse Bonaparte também, Luíse, um feliz reencontro, né? Que eu participei que ela foi uma companheira do desafio proposto pela Cristina Cruel, dos 30 textos juntas, não sei se mais pessoas tiveram oportunidade de ver. Então, foi essa iniciativa da Cristina, que também é uma psicanalista do Rio Grande do Sul, que fez com que eu me impulsionasse, começasse a escrever todo o texto, um texto por dia. Então, a Luíse participou comigo também. Então, eu reencontro nesse livro uma surpresa, uma alegre surpresa. A Nayara também, que é o nosso segundo livro juntas. Nayara foi companheira aí de faculdade, fizemos faculdade na mesma época. Vi ela escrevendo também no caminho para a escrita, escrevendo vários livros e nos encontramos num livro de poesia aqui da cidade. Então, entre tantos nascimentos, encontros e reencontros, arrisco dizer que é assim que conseguimos construir novos vínculos, que sustentam nossas existências e desejos. Em momentos disruptivos, como é a maternidade ou a parentalidade, podemos encontrar nossos abismos, mas também companhias que nos ajudam a dar continência e abrir novas possibilidades de identificação. Laços que nos permitem seguir desejantes para resistir e investir na vida. Foi com essas e tantas outras mulheres que encontrei esse espaço de elaboração e sustentação do meu desejo. E é justamente aí que reside a importância desse livro. Mulheres falando de si e por si. Obrigada. Que coisa linda. Emocionante, Isa. Pode comentar. Mas
também, né, fiquei emocionada ao ler aqui com vocês. Mas a Raquel vai falar, como Sim. que... Bom, depois dessa fala linda da Isa, eu gostaria de passar a fala para a Raquel, nossa convidada ao vivo, online, que está diretamente de De Vinhedo, São Edo, Paulo. verdade. Raquel, a fala é com você. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabriel. Vocês me ouvem bem? Tá claro? Sim? Sim, Então, boa noite a todas e boa todos. noite. É uma alegria estar aqui com vocês, ao lado da Isabelle e do Gabriel. Antes, eu quero parabenizar o Gabriel por essa iniciativa e a coordenação desse projeto, e a todas essas mulheres que se dispuseram a escrever sobre a interface entre o ofício de psicanalista e suas maternidades. O resultado foi uma obra verdadeira, reflexiva e original. E eu estou muito feliz de também fazer parte desse trabalho. Um pouco pensando sobre o livro, antes da gente entrar nesse tema que a gente se propôs hoje, né? Mas as histórias e experiências que temos ao longo da vida são muito diversas e todas elas poderão enriquecer a acuidade da escuta como psicanalistas. Não é possível tentar listar que vivências seriam interessantes ou essenciais para a nossa prática. O que de fato é imprescindível, sabemos, é a disposição para se analisar continuamente. Dentre as experiências de uma vida, a maternidade ou paternidade é uma das possíveis que podemos vir a ter. E é sobre isso que se propõe esse livro. Como essa experiência específica impactaria o modo da escuta clínica. Novamente, impossível determinar, generalizar, então o valor dos textos reunidos nesta obra está na possibilidade de ouvir histórias que inspirem reflexões e ideias, mas fiquem longe de se tornarem modelos ou idealizações. Então, a gente tem aí 18 histórias, né? Coração aberto, as pessoas se contando, né, suas vivências. E eu acho muito bom pensar todos esses textos como histórias inspiradoras, né? Que vão mobilizando reflexões. E aí a gente combinou, né, a gente pensou que seria muito legal a gente conversar um pouco hoje sobre a questão das funções cuidadoras no exercício, e aí especificamente no exercício da parentalidade, né? E aí, para iniciar a minha fala nessa conversa de hoje, né, que se propõe esse tema, eu decidi trazer duas breves vinhetas. São histórias, é, enfim, de mulheres que foram contando essas situações. Maria é mãe de um bebê de 5 meses, separada do pai, da criança, e ele ausente de sua função, ela cuida sozinha do filho. Passa o fim de semana tentando intensamente amamentar seu bebê, com muita dificuldade. No domingo, está em estado de exaustão. Alguns amigos e familiares enviam mensagens, mas não se oferecem para qualquer tipo de ajuda. Uma amiga, ao saber da história, chega na manhã de segunda-feira cedo com um pão saboroso e quentinho. Maria gosta muito de tal pão. E chá. O bebê está dormindo. Maria e a amiga sentam-se lado a lado, próximas, na sala. Maria saboreando a iguaria e o chá, as duas em silêncio. Maria conta essa experiência como um dos mais significativos gestos de cuidado que recebeu. Sua amiga lhe ofereceu um alimento saboroso, um chá apaziguante e quentinho, e mais do que tudo, sua presença silenciosa e disponível. Maria não queria conversar, queria companhia. A amiga, em sintonia afetiva, entendeu. A outra vinheta. Joana está no quarto com seu bebê na maternidade. Deu à luz há poucas horas. Até o momento estava tudo muito bem. O parto foi ótimo e ela se sentia confiante.
É madrugada, o bebê está chorando muito. Uma enfermeira surge no quarto e grita com Joana: Você não pode deixar a criança chorar assim. Joana, impactada, se desespera, achando que estaria fazendo um grande mal ao seu bebê. Refere que as primeiras semanas de sua maternagem ficaram marcadas por esse susto. Sentimentos de insegurança e inadequação foram persistentes. Esses fragmentos de histórias estão aqui para nos ajudar a pensar a quantas andam nossas funções cuidadoras, tanto para homens quanto para mulheres. Vale ressaltar que minhas reflexões se referem a contextos como grandes centros ou seus entornos, especificamente em nosso país, embora certamente possamos ampliar para cidades de outros países, cuja cena urbana seja semelhante. Excesso de trabalho, famílias reduzidas, escassez de tempo, demandas contínuas por performances nas mais variadas áreas da vida, forte individualismo e raras situações de cooperação e solidariedade. É fato que estamos numa luta para incluir mais os homens na economia do cuidado, que inclui tanto cuidado com crianças e adolescentes, mas também com a casa, com os familiares doentes, os idosos, as pessoas com necessidades variadas de ajuda. No entanto, para além da questão de gênero, observo que vivemos uma crise generalizada das funções cuidadoras, na verdadeira acepção dessa expressão. Cuidar é estar disponível, receptivo, sintonizado às necessidades do outro. É oferecer ações que atendam sob medida o que o outro precisa naquele momento, nem mais, nem menos. Na eloquente proposta de Figueiredo, em sua Metapsicologia do Cuidado, trata-se de um equilíbrio dinâmico entre o que ele nomeia presença implicada e presença em reserva. Ele propõe 3 modalidades de presença implicada, que esclarecem o que entendemos como função de cuidar: sustentar e conter, reconhecer, interpelar e reclamar. Vou fazer uma breve síntese de cada uma dessas. Sustentar e conter, o outro que desempenha as funções de acolher, hospedar, agasalhar e sustentar. Diante dos percalços da vida, das necessidades e desejos e das relações com os outros, a continuidade não está assegurada e precisa ir sendo construída e reconstruída. Por outro lado, é preciso crescer, expandir-se, se possível, sem rupturas excessivas, mas também sem meras repetições. É o outro quem dá continência, quem nos pode oferecer condições e via para as transformações. Tanto pessoas quanto obras de arte, filmes, literatura também cumprem essas funções. A segunda modalidade de cuidado, que ele vai chamar de reconhecer ou testemunhar, refletir e espelhar. Nesse eixo, cuidar é basicamente ser capaz de prestar atenção e reconhecer o objeto dos cuidados no que ele tem de próprio e singular, dando disso testemunho e, se possível, levando de volta ao sujeito sua própria imagem. Sua falta revela-se extremamente nociva para a instalação da autoimagem e da autoestima. Vale ressaltar que é fundamental que esse reconhecimento do outro se dê na medida e seja verdadeiro e sem exageros. Na terceira modalidade dessa presença implicada, que ele dá o nome interpelar e reclamar. Reclamar aqui, ele toma o termo da Anya Alvares, né, o que em inglês ela chama de reclaim, que é todo o trabalho que ela faz no livro Companhia Viva, e que em inglês faz muito sentido, mas quando a gente vai traduzir para o português para reclamar, a gente fica com um pouco de dificuldade de acompanhar o sentido. Porque no inglês, esse termo reclaim, ele se refere a um tipo de apito que se usa para chamar os pássaros, os observadores de pássaros, né? Além do sentido reclamar também. Então, é uma ideia de convocação para a vida, né? Por isso que é bom sempre explicar o sentido da tradução nesse caso. Aqui está a função de convocar para a vida.
Laplanche também vai usar o termo seduzir para a vida, ou, né, nos termos da própria Ana Alvarez, reclamar sua presença no ambiente que está sendo inserido. Sem essas funções, o sujeito não acede à vida e à humanidade. O outro cuidador deve também ser fonte de questões e enigmas. Interpelar trata-se de uma forma de recepção bastante ativa, que equivale a uma intimação. Isso ocorre quando damos um nome ao bebê e intimamos que ele responda: Pedro. E ele deve responder: eu sou Pedro. Né? Então, ele responde quando ele se acostuma com a ideia de que Pedro é o nome dele. Interpelar trata-se de uma forma de recepção bastante ativa, que equivale a uma intimação. Isso ocorre quando damos um nome ao bebê e os intimamos a responder a partir desse chamado. Trata-se de chamar para fora, chamar as falas. Além disso, o outro que interpela e reclama funciona como agente do confronto, do limite, fazendo com que o sujeito entre em contato com os fatos da existência, a morte, a finitude, a alteridade, a lei. Trata-se de chamar a vida, chamar as falas e chamar a ordem. Exemplos dessa modalidade de cuidado: o professor que convoca o aluno a se manifestar, o juiz que ouve depoimentos, o médico que solicita o paciente que descreva seus sintomas, ou os pais que conversam com seu filho que ainda não sabe falar. São situações que está em jogo a exigência de uma resposta. Um sujeito não vem a ser imediatamente falando, embora venha a ser falante a partir do que escuta e do que lhe é implicitamente exigido como resposta. Os pais reclamam a presença viva e interativa de seu bebê. Figueiredo alerta ainda que essas modalidades de cuidados ainda que elas sejam essenciais, os excessos de implicação são engolfantes, perturbadores e impedem a possibilidade de um verdadeiro vir a ser do sujeito. Essas três modalidades de cuidados, com suas respectivas funções, acolher, reconhecer, questionar, interpelar, precisam agir em equilíbrio dinâmico para que os cuidados efetivamente proporcionem a instalação de uma capacidade de fazer sentido no indivíduo. Então, o que está em jogo o tempo todo nessa presença implicada é contribuir para que a vida vá criando sentidos, vai se fazendo sentido para as experiências que esse bebê vai vivendo, bebê, criança e nós adultos ao longo da nossa vida. A gente sempre vai precisar contar com presenças implicadas e presenças em reserva ao longo da nossa vida. Os acontecimentos da vida precisam de ajuda para que eles venham a fazer sentido. E hoje, falando da maternidade e também da paternidade, é um acontecimento que precisa de um ambiente cultural, de um entorno, de uma presença implicada em reserva para que isso todo para que se possa criar um sentido próprio para cada um sobre essa experiência. E o equilíbrio das funções cuidadoras só acontecerá se o cuidador não souber também se ausentar. Então, o equilíbrio das funções cuidadoras só acontecerá se o cuidador souber também se ausentar, manter-se em presença reservada. O cuidador que sabe se colocar em reserva oferece ao objeto do seu cuidado um espaço vital desobstruído, não saturado por sua presença e seus fazeres. É nesse espaço, com o sujeito, que o sujeito pode vir a ser, sonhar, brincar, criar um mundo na sua medida e segundo suas possibilidades. O espaço potencial, referido por Winnicott. Em nossa vinheta, a amiga de Maria tanto ofereceu sua presença implicada, ao trazer o pão e o chá, quanto sua presença em reserva, estando ali disponível e acolhedora sem excesso de fazeres. Eu acho que é uma presença pouco pensada, essa da presença em reserva. Né? O Winnicott falou sobre isso quando ele diz
da capacidade de estar só na presença do outro, né? Então, quando a gente vai podendo estar nessa condição de que posso estar comigo mesmo, porque tem um outro ali em reserva, sem excessos de invasão no meu brincar, na minha exploração ali do ambiente. E nossa vinheta, já no caso da Joana, a enfermeira se mostrou uma presença perturbadora, nada empática. Surpreendentemente, isso aconteceu numa maternidade e a figura era uma enfermeira que atua justamente com recém-mães e seus bebês. A gente pode pensar que foi ali um caso isolado, uma situação específica que essa mulher estava vivendo naquele plantão noturno, tudo podemos imaginar, mas a gente se impacta muito ao ouvir que essa mulher recém-mãe, viveu uma história dessa dentro de uma maternidade, onde não existia só essa enfermeira, existiam outros profissionais também naquele plantão, né? Tendo tudo isso em conta, concluímos que uma das metas das funções cuidadoras é levar o seu objeto de cuidados a desenvolver as capacidades cuidadoras, tornando-se ele próprio um participante ativo desses processos, de modo que o cuidar seja vivido como algo prazeroso e lúdico, ainda que envolva algum sacrifício. Então, o que a gente está aqui pensando é a quantas andam a transmissão das capacidades cuidadoras em nossa cultura, né? Voltando ao ponto acima indicado da crise das funções cuidadoras, a falta de convivência coletiva tem dificultado muito o exercício das funções de cuidado, tal como apresentado acima, essenciais para a constituição do sujeito e, por consequência, também transmissão das funções cuidadoras. Sabemos, claro, que a experiência coletiva não é garantia de bons cuidados. Os conflitos familiares sempre existiram e seguirão na pauta. O que acho importante ressaltar é que, com o contínuo isolamento, falta de tempo para o convívio e um excessivo autocentramento, parece estar concorrendo para a indiferença do outro, né, em relação ao outro. Assim, o jovem casal, quando se torna pai e mãe, chega à parentalidade sem ter praticado muitas funções cuidadoras ao longo de suas vidas, seja consigo mesmo, seja com o ambiente, seja com o outro, família, amigos, entorno. Me parece importante trazer esse tema para a discussão, pois não se trata apenas dos afazeres práticos evidentemente necessários, como alimentar, organizar, fazer compras, lavar, limpar, levar para a escola, etc. Mas a disponibilidade para essas presenças implicadas e reservadas a que nos referimos acima. Suponho que a falta de repertório de como se cuida de si e do outro e do ambiente tem tornado a função parental ainda mais difícil. Isso, associado à idealização dessa função, leva a uma mistura explosiva, na minha opinião, dificultando muito. Trago essas questões para termos mais esse ponto em nossas reflexões sobre a crise que vivemos na economia dos cuidados. Há mesmo um desequilíbrio entre a participação de homens e mulheres nessa função, mas há também uma crescente inaptidão para cuidar, por absoluta falta de vivência. A saída tem sido buscada a saída que tem sido buscada é justamente recorrer a especialistas, a técnica, a busca de um manual a ser seguido para socorrer a família nos momentos de aflição. Uma coisa que nos parece assim bastante banal, como a intuição, ela ficou completamente de lado, né? E a intuição é uma coisa que não é nada místico que cai do céu. Ela é resultado de uma história, de uma vivência, de um repertório interno que você tem ali acumulado. A gente vai chamar de intuição porque a gente lança a mão desse repertório inconscientemente, né? E a gente vai podendo imaginar respostas, saídas para uma série de impasses que vão acontecendo no exercício da parentalidade por causa desse repertório, né? Então, acho que a gente deveria tanto ajudar na transmissão dos cuidados, das funções cuidadoras, e valorizar a intuição de pai e mãe também. Recentemente me chegou um vídeo na internet de uma pessoa que se dispôs a filmar crianças de várias idades, desde 1 ano de idade, ajudando nas tarefas domésticas,
Seu intuito foi mostrar como crianças tão pequenas, mesmo bebês, têm condições de participar dos cuidados com o ambiente doméstico, com as suas coisas, claro, dentro do possível para a sua condição e idade. E é muito interessante que você vê assim um bebezinho ali de 1 ano guardando os brinquedos ou passando um pano para limpar. É lógico que a intenção não é que a criança faça com eficiência aquelas tarefas, mas é para mostrar o quanto que a criança se empolga com aquela função, né, de ajudar ali, né? E ela tem, de fato, condições físicas de fazer uma série de atividades no âmbito do cuidado na casa. Mas o que me pareceu interessantíssimo deste vídeo foi oferecer um modelo de transmissão de funções cuidadoras desde a mais tenra idade. Eu falo sobre isso porque esse é um assunto que, no Brasil em especial, a gente deixou completamente de lado, já que a gente sempre tem funcionários para fazer essas coisas, né? Claro que o bebê não tem a responsabilidade de limpar verdadeiramente o chão em que algo foi derramado, mas ao ser implicado a fazê-lo, colaborar, ele está sendo inserido na cultura dos cuidados, e mais, a ele está sendo comunicado que é capaz de participar dessas tarefas do grupo familiar. A modalidade de cuidado de testemunho indicado acima. E aí, nessa questão da transmissão, eu trago um trecho do meu livro que eu vou falar assim, o livro Maternidades, Assombro e Elaboração. No exercício da parentalidade, poder contar com um mínimo de referências históricas e culturais é algo tão essencial porque oferece um contorno, alguma certeza diante da novidade e do imponderável que é um recém-nascido e mesmo crianças e adolescentes, seja em condições comuns, sejam naquelas extraordinárias. Do mesmo modo, esse enquadre, por menor que seja, oferece algum norte do porvir, a partir da experiência do grupo social mais íntimo. Ainda que nada disso seja absoluto, as narrativas culturais têm potencial para serem organizadoras. Desta forma, podem ampliar a capacidade de pensar e suportar as dores e as delícias da parentalidade. No capítulo 5 desse mesmo livro, eu trago algumas ideias do sociólogo Hartmut Rosen que muito me instigaram. Ele faz um exaustivo estudo sobre a transformação das estruturas temporais na modernidade, propondo que vivemos uma lógica de aceleração social. Ele afirma que a tecnologia nos permitiu ganhar grandes quantidades de tempo, mas isso não fez ou faz nos sobrar tempo. Pelo contrário, nossas vidas estão cada vez mais repletas de demandas, prazos e informações a serem processadas. A sensação constante é a de falta de tempo. Esse estilo de vida leva, segundo Rossa, à alienação, que é compreendida como um modo de relação na qual o sujeito e o mundo se colocam intrinsecamente desconectados. As experiências não fazem sentido. São modos de relação que se calam para nós ou mesmo nos ameaçam. Segundo ele, a alienação contemporânea está diretamente relacionada à pressão temporal que padecemos. Então, um pouco isso que a gente está falando, desse estilo de vida que vai fazendo com que as pessoas fiquem indiferentes umas às outras. Em resposta ao conceito de alienação, o autor propõe um contraconceito, o de ressonância, ideia que dialoga muito com a psicanálise e com o cenário que penso ser necessário para o exercício da parentalidade ocorra dentro dos processos de saúde. Então, com esse autor, eu vou pensando os tempos e contratempos na experiência da maternidade e sobre os efeitos do tempo acelerado, da maternidade tardia, no psiquismo dessas mulheres que se tornam mães. E aí ele propõe esse contraconceito, que, enfim, não daria para a gente se estender muito, mas é um conceito que eu gostei demais, eu tenho pensado muito sobre ele. Esse autor ele tem um grupo de estudo e de pesquisa numa universidade na Alemanha para se pensar espaços de ressonância possível em diversos contextos. E ele vai falar que ressonância diz respeito ao modo de relação com o mundo na qual sujeito e mundo alcançam-se mutuamente.
de tal modo que uma relação responsiva que produza efeitos transformativos, pois que liquefaz as já dadas relações do mundo emerja. Em relações de ressonância, os sujeitos são tocados, afetados por um outro, o qual os refere e lhes diz algo, ao mesmo tempo que respondem emocional e fisicamente. E eles se experienciam. Então, ele tenta decifrar o que pode caracterizar as relações como sendo ressonantes. Não se trata de encontros afetuosos, isso é bem importante, porque quando a gente ouve, a gente é levado para o senso comum do termo ressonância. E a gente vai pensar, então, que é uma coisa harmoniosa, consonante. E ele alerta que não é isso o que ele propõe como espaços de ressonância. Porque ele acha que nos espaços de ressonância também cabe a dissonância e o conflito, justamente porque é alguma coisa que vai acontecer um processo de transformação, então cabe também o conflito. Ele tenta decifrar o que pode caracterizar as relações como sendo ressonantes. Não se trata de encontros afetuosos e amistosos, ou mesmo harmônicos, mas sim encontros em que serão necessários uma posição e uma disposição para que ele seja transformador. Uma disposição de abertura e, ao mesmo tempo, de coesão interna, o suficientemente fechado em seus termos. Ele usa a metáfora de um instrumento acústico, o violão, por exemplo, que tem que ser suficientemente fechado e suficientemente aberto. Então, você tem que ter uma coesão egóica, que seria o suficientemente fechado, mas uma disponibilidade, uma abertura para poder fazer esse encontro, essa troca, ser afetado pelo outro e afetar o outro. De modo a propiciar um alcance mútuo, a resposta, uma reciprocidade na afetação, uma consequente transformação, porque o que está em jogo é a transformação. Então, esse exemplo da ressonância faz a gente voltar para a vinheta da Maria, com a amiga dela, né? Ali a gente viu o encontro ressonante. Essa amiga dela, de uma sensibilidade incomum, né? Foi até ela com o que ela intuiu, a intuição aí, que poderia ser acolhedor para a amiga. Levou um pão, não um pão qualquer, um pão que ela sabia que essa amiga gostava muito, e ficou ali com ela, disponível. Ali houve um encontro ressonante. Maria relata que os dias subsequentes ela ficou muito bem depois desse encontro. Então, houve um processo de transformação. Para encerrar, a ideia é que não deixemos de fora o tema da transmissão das funções cuidadoras nas análises das questões que enfrentamos hoje no exercício da parentalidade. E trago essa contribuição que me parece muito original e genial do Hartmut Rosa, para imaginarmos espaços de ressonância como um antídoto à alienação que a vida acelerada nos impôs. Obrigada. Nossa, que ressonância, né? E eu fiz uma promessa para mim mesmo que eu não ia chorar aqui, né? Me emocionar. E aí, por quê, né? Porque eu faço uma careta muito feia e estragar o evento. E aí, a Isa começou com o relato dela, respirei. Quando a Raquel trouxe o relato da amiga que traz o pão e senta em silêncio, aí a coisa ficou mais difícil ainda. A lágrima saiu, deu uma rezinha aqui. Mas que relato incrível, que fala maravilhosa, Raquel. Todos aqui estão impactados, emocionados e envolvidos, tanto com a história quanto com todas as correlações que você trouxe, né, tão assertivas e tão lindas. E o mesmo para a Isabelle. Então, temos nesse momento 10 minutinhos, quase 5 minutinhos aqui,
para a gente abrir para perguntas, algum comentário. Creio que até duas falas sejam possíveis antes da gente convocar o intervalo, né? E gostaria de saber se alguém gostaria de comentar sobre o evento, ou sobre a fala da Isa ou da Raquel. Alguém? A Vera, que é uma das autoras, por favor, Vera, abra seu microfone. Abri. Boa Boa noite. noite. Que momento fantástico, que falas maravilhosas, que mulheres fantásticas. Muito obrigada a vocês, obrigada à escola. Saudade de todos vocês e muito, muito bom a gente poder ter esse momento de reflexão tão importante, num momento em que a gente pode trabalhar esse tempo, né, com o livro, com os nossos encontros, alguns muito, muito bons e a gente se conhecendo. Eu quero agradecer muito a ti e à Escola de Psicoterapia de Maringá a oportunidade de ter participado desse projeto. Eu tenho uma observação que eu gostei demais da fala da Isabelle, e uma das coisas que ela disse logo no início foi quando perguntaram a ela se a psicanálise havia ajudado na maternidade. E ela disse: não sei. Eu acho até, às vezes, para mim, acho até que atrapalhou em algumas coisas a psicanálise. Mas tenho certeza que me ajudou muito no exercício da profissão. A maternidade ajudou, né? E eu me lembro, assim, o quanto foi transformador na minha vida, logo no início, quando eu ganhei a minha filha. As primeiras vezes eu vi o paciente no divã e me passava o bebezinho que eu tinha deixado em casa, o bebezinho que eu estava vivendo na minha maternidade, né? Foi muito incrível essa emoção, assim. Aí a gente diz, bom, então os homens não experimentam isso, eu acho que experimentam de uma forma diferente também, né? Mas na paternidade e no exercício também experimentam e pode dar a eles a possibilidade de ser também a mãe dentro do consultório, né? Que o bom analista também é uma boa mãe que recebe o paciente, né? Ah, eu acho que todo psicanalista homem tem que ser uma boa mãe também, né? Então, essas coisas são muito, muito, muito boas, muito legais a gente pensar. A Raquel, fiquei surpreendida com as coisas que ela falou, coisas super importantes, e me levou a pensar. Eu não sei se todos vocês conhecem, muitos conhecem o Vitor Guerra, e ele contava muito a história de como se estrutura a subjetividade do bebê, né? Ele falava muito sobre isso. E uma das coisas dentro desse processo de cuidado, ele conta a história do rei Luís XV, se não me engano, Luís XIII, que tinha uma grande curiosidade de saber como que se estruturava a linguagem na criança. Aí tem toda a história dele, que ele foi adotado, viveu em várias famílias, ele tinha uma curiosidade de saber como que as pessoas falavam e como é que se estruturava o início, né? Como é que começava a linguagem. E ele, então, resolveu fazer uma experiência e separou, né, pegou um número X de crianças, eu acho que umas 18 ou 20 crianças, e colocou numa sala onde essas crianças eram cuidadas, eram alimentadas, não passavam frio, não passavam calor, mas tinha uma ordem. Ninguém podia falar com elas, porque ele imaginava que a fala tinha que ser alguma coisa que vinha naturalmente. E ele queria saber como é que se formava. Ninguém falava com as crianças. Elas eram cuidadas, porém, um cuidado silencioso, né? O que aconteceu? Algum tempo depois dessa experiência, todas as crianças morreram. Então, a importância da linguagem, do afeto e de se falar, que é o que estrutura a subjetividade, né? Me lembrei muito quando a Raquel falava a importância do cuidador, né, e do cuidado. Apenas queria contribuir com isso e agradecer mais uma vez
Foi muito bom esse momento de estar com vocês aqui. Obrigado, Vera. Mais alguém gostaria de comentar? Não? Então, pessoal, só para uma questão de organização, vamos remover algumas cadeiras ali do fundo, né, para que mais pessoas venham no segundo momento também do evento. Quem já está aqui, peço que continue, né? As autoras, fiquem onde estão, que a gente vai trazer os livros até vocês. Quem já adquiriu, pode pegar nesse momento. Quem deseja adquirir agora, pode vir até nós, tá bem? E bom, sobre esse primeiro evento, eu só tenho a agradecer. Tanto a fala da Isabelle, quanto a fala da Raquel, nos impacta de inúmeras formas. E quando eu pergunto se alguém quer falar, eu fico pensando o que eu consigo falar. Porque o que fica é o impacto. E depois a elaboração disso que nos causou só esse primeiro evento já. Então, pessoal, é importantíssimo, é um tema mais que necessário se pensar esse cuidado na clínica e na vida, né? E só tenho a agradecer aos inscritos e às autoras e principalmente às palestrantes que estão aqui. E gostaria de presentear a Isabelle com um buquezinho de flores que a gente fez. Então, só um instantinho que eu vou buscar. E no mais, pessoal, muito obrigado. Eu vou entregar o buquezinho de flores para a Isabelle e daqui a pouco a gente abre para o intervalo. Só um minutinho. Isa, parabéns. Imagina. Vamos lá. Tá? É isso, pessoal. Nosso primeiro evento está concluído. Agora, peço que aos inscritos, e claro, acho que as autoras também, né? A gente pode tomar uma aguinha e daqui a pouco para as autoras voltar aqui para a gente assinar os livros. E aos inscritos, fiquem à vontade aqui na secretaria para tomar um coffee. Quanto aos que estão EAD, temos um segundo link agora, né? Disponível, inclusive, no Instagram do @mãespsi, que vocês podem clicar e ele terá abertura às 20 horas, tá bem? Serão links de Zoom diferentes, tá bem? Esperamos vocês daqui a pouquinho. Um forte abraço.